Bênçãos, melhor dia! Bem-vindos sejam todos ao programa do canal Igreja em Espírito e em Verdade. Quero já de antemão agradecer aí a manifestação de carinho de vários irmãos que me contactaram desde ontem, dizer a todos bem-vindos aos novos inscritos, tá bom? Deixe-me dizer uma coisa antecedendo esta mensagem. Já há cerca de 2 anos atrás, a gente vem falando sobre os rudimentos da fala de Paulo, vem dizendo que nós não somos justificados por graça, vemos falando que Jesus não derramou o sangue dele por nós. Nós vemos aqui pincelando de uma hora ou outra, nós vemos falando que o que Paulo pregou nos seus dias não se aplica em nós, apesar de nós usarmos essas epístolas contra o sistema religioso. Vai ser sempre assim o nosso trabalho. A minha visão de trabalho não é contra os irmãos da graça de Deus e porque ele acredita que ele vai para o céu de chapéu ou o outro vai sem chapéu. O meu alvo não são esses irmãos. Meu alvo não é que eles parem de pregar, cada um à sua forma. Meu alvo é o sistema religioso doutrinal. Meu alvo são as pessoas que neste sábado de manhã passaram em frente da minha porta, indo para o culto de consagração. E eu preciso anunciar a eles que tudo aquilo era um véu. Então, nós já viemos desenvolvendo esse trabalho. Se você pesquisar aqui, tem uma relação de mensagens, né, que diz sobre o rudimento da fala de Paulo, né? Jesus como filho de Deus era rudimento de Paulo, né? Nós viemos falando aqui sobre você não é justificado por graça. Uma série de mensagens explicando que aquilo que os irmãos viviam no primeiro século da era cristã não tem nada a ver conosco. Só que de lá para cá, de 70 para cá, a mensagem deveria ser uma só. Deveria ser de fé, esperança e o amor. Foi o que permaneceu. Só que o sistema religioso, eles costuraram o véu doutrinal. Então, nesse véu doutrinal, havia-se e sempre haverá a necessidade de você trazer à tona o véu de Paulo contra o sistema religioso. Por quê? Porque quem se apoia na Bíblia como conduta de regra não somos nós que vivemos sem o espelho de Paulo. Nós temos uma mensagem do eterno em nós. Eu não preciso, para falar com você do conhecimento, eu não preciso abrir a Bíblia, porque ela não é mais em páginas amareladas. Nós temos vídeos sobre isso. Agora, ele imprimiu na mente e no coração. Quando a graça foi firmada em 70, estabelecida, o novo pacto, né, a escrita passou a estar na mente. O pacto da graça de Deus, que não foi para mim nem para você. E por que eu digo que o pacto da graça de Deus não foi para mim nem para você? Porque o derramamento de sangue foi para remover a transgressão. Eu não estou debaixo da transgressão. Se bem que o pacto é eterno, só não cobre a minha vida, porque não há outro pacto superior. Este pacto foi feito para os judeus. Então, o pacto da graça de Deus não cobre a minha vida, mas a mensagem do que foi feito neste pacto, disse Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 7, deve ser anunciada nos séculos vindouros. Para mostrar o quê? Para mostrar que eu devo estar debaixo daquele pacto? Não, para mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para com eles. Então, todas as vezes que o sistema se levantar com o dízimo, o que é que eu vou dizer ao sistema? Não está certo, você pode dizer o dízimo porque agora ele imprimiu na minha mente e no meu coração. Não, é necessário então eu tirar o véu de Moisés com aquilo que Paulo ensinou, assim como ele foi tirando o véu de Moisés. Isso não é novidade entre nós. Quem acompanha esse canal
Sabe que nós sempre pregamos isso. Nós sempre pregamos que nós não estamos debaixo dos rudimentos de Paulo. Aliás, acredito que uma das falas mais usada dentro desse entendimento que nós temos passado era o cruzamento pactual. Eu comecei a falar do cruzamento pactual, algo que a gente não ouvia. Claro que a glória não é minha, porque o conhecimento deve chegar a todos, e todo homem que tenta deter um conhecimento, ele destila o seu orgulho, a sua soberba. Então, nós começamos a falar do cruzamento pactual, que é o que Paulo e os irmãos viviam. Então, se eu trouxer as doutrinas de Paulo, que era contextual, que era histórico, que nós começamos a falar também. Lembra as nossas mensagens? E dizia que não, isso é o contexto histórico. Não, isso aqui é conjugação verbal. Eu nunca ouvi uma mensagem, né, dizendo que nós tínhamos que aprender a conjugar o verbo. Nós trouxemos esse entendimento. Para quê? Para quando você lê a epístola de Paulo, você colocar Paulo no lugar dele. Nós tínhamos uma mensagem, ela foi corrompida, ela ficou ao ar 3 dias, mas houve um problema na audição e ficou difícil de ver, eu tirei. Livrando Paulo de nós mesmos. E é isto que eu quero corroborar mais uma vez nessa mensagem. Nós temos que livrar nós de Paulo, tirar Paulo da nossa vida. Aliás, eu sempre preguei sobre isso. Nós não estamos debaixo do ministério de Paulo. Nós não estamos debaixo da graça que Paulo pregou. Paulo pregou uma graça para os seus dias, para os seus contemporâneos. Graça, o evangelho da graça, é a notícia do que foi feito naquele madeiro. Então não existe 3 plenitudes. Por quê? Porque a plenitude do evangelho só chegou em 70. Então, a plenitude da mensagem não é o evangelho disso, evangelho daquilo. A plenitude das boas notícias. Porque antes do ano 70, Paulo vivia um espelho. A notícia era atual para aqueles dias, mas haveria notícias superiores. É de Paulo uma frase quando ele diz aos Coríntios, no 1º século, buscai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho muito mais excelente. O que Paulo pregava acerca da graça, do pacto da graça feito com eles, era uma boa notícia para os dias de Paulo. Para nós não é. Então, quando é que a plenitude desta notícia, aquilo que era perfeito, chegou? Em 70, quando o templo caiu, tudo aquilo que Paulo vivia deixou de ser boa notícia. Por quê? Paulo esperava a redenção do corpo. Nós já temos. Paulo esperava a ressurreição. Nós já temos a ressurreição. Paulo esperava a vinda, a reunião. Nós já estamos. Paulo esperava a pátria. Nós já estamos na pátria. Paulo esperava o juízo junto com os irmãos. Nós já passamos do juízo. Então, estas boas notícias dadas por Paulo, que era o evangelho da graça naqueles dias, para nós já não é boas notícias. Por quê? Porque tudo aquilo que Paulo pregava e esperava aconteceu. Então, nós vivemos a plenitude dessas notícias. Evangelium significa boas notícias. Se eu trouxer as mesmas notícias que Paulo trouxe aqueles dias para vocês, eu não estou trazendo uma boa notícia. Eu estou trazendo uma notícia atrasada. Eu estou agindo como uma religião. Eu estou retrocedendo na notícia. Eu estou lendo um jornal velho. Aliás, esta é mais uma mensagem que nós pregamos nesse canal. Apocalipse, um jornal velho. Bíblia, outro tema. Bíblia, um livro que algema os crentes. Então nós temos colocado esse entendimento. Deixe dizer aos senhores, nenhum entendimento
a respeito da plenitude do evangelho que chegou em 70, não pode ser para trazer orgulho próprio. Não pode ser para disputar quem sabe mais e não pode trazer condenação. Se eu estou na plenitude daquilo que chegou total, a plenitude que eu digo é a totalidade que chegou em 70. Não havia plenitude do evangelho nos dias de Jesus, porque o evangelho dos dias de Jesus era o evangelho de circuncisão, ele passou pela cruz, ele passou pelos dias de Paulo, e seu último suspiro é Apocalipse 14, versículo 6. Então ele não teve plenitude nenhuma e ele desapareceu quando veio o juízo. Não houve plenitude do evangelho da graça nos dias de Paulo. Nos dias de Paulo, o evangelho não estava na sua totalidade. Por quê? Paulo se batizou, lembra? Ele disse, eu batizei a casa de Estefana. Isso não é plenitude. Paulo disse a Timóteo para ele considerar viúva com 60 anos e para ela lavar os pés de santos, os pés dos santos, isto não é plenitude, isto não era totalidade. Totalidade é quando não deve fazer mais nada acerca da religião. Paulo ia ao templo, raspou a cabeça, ia à festa de Pentecostes e Paulo andava com os presbíteros da igreja. Então, isto não era plenitude. Quando é que chegou a plenitude do evangelho? E não é terceiro evangelho, não existe terceiro evangelho. Evangelho só existe um. É a mensagem, é as boas notícias daquilo que chegou como plenitude e daquilo que era nos dias de Paulo. Repito, o que Paulo viveu nos seus dias não está trazendo nenhuma notícia para mim. Era notícia para os irmãos. Eram boas novas para os irmãos que não sabiam como se conduzir numa conduta cristã. Para mim, nada daquilo é boa notícia. Boa notícia para mim foi quando eu descobri que de 70 para cá, ele já veio, estabeleceu o seu reino, a nova aliança firmada, apesar do pacto não cobrir a minha vida, eu não estou debaixo do pacto da graça, e sim anunciando a mensagem da graça, como Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ele não diz a suprema riqueza do terceiro evangelho, ele não diz a suprema riqueza das três plenitudes do evangelho. Isto é loucura, isto não existe. Três plenitudes. Plenitude é quando se chega à totalidade. O evangelho da circuncisão não chegou na sua totalidade porque ele desapareceu com a queda do templo. E a plenitude do evangelho da graça, das boas notícias, se consumou quando ele destituiu os sacerdotes. Então, todo esse argumento a gente vem trazendo. Só que não há nenhuma mensagem neste amadurecimento que não pode ser do dia para a noite. Tá? Nenhum amadurecimento é do dia para a noite. Se arrancar um abacate verde, botar ele dentro do fogão, como minha mãe fazia, minha avó fazia, ele tudo coloca hoje, ele amadurece amanhã. É aos poucos. Este amadurecimento não pode trazer orgulho e soberba a ponto de eu querer ignorar o irmão, não compartilhar com ele, para mim vir aqui e todo mundo achar que eu sou detentor de algo sobrenatural. Não, isto é carne. O conhecimento ele deve ser compartilhado de forma de trazer gozo, paz e alegria a toda a comunidade dos irmãos. Então, quando nós trouxemos um entendimento neste canal, não é para dizer assim, aquele irmão se reúne, ele é religioso. Não, entendimento não é para condenação. Principalmente quem está estabelecido, principalmente quem está no gozo eterno, quem está nesta plenitude, na sua totalidade, quem já atingiu a estatura de varão perfeito. Era o que Paulo procurava com os dons no primeiro século, para que nós atingimos a estatura. Aliás, tem essa mensagem aqui no canal. Já temos a estatura de varão perfeito. Procura se eu não preguei isso há quase 2 anos atrás. Então, o que se anuncia não é nada novo, é apenas o que nós já pregamos, modificado o tema e tentando acrescentar essa filosofia de terceiro evangelho. Não tem.
Terceiro evangelho não tem. A mensagem do evangelho, ela sempre será nova no momento em que alguém é despertado para este conhecimento. A mensagem do evangelho será nova quando alguém lá na Batista sair e entender que não é mais o dízimo. Esta mensagem se tornou nova. A partir do momento que alguém sai da Assembleia e estava lá na escola dominical pronto para se formar em teologia, para cobrar o dízimo, esta mensagem se tornou nova. Não existe uma outra mensagem. A mensagem, ela é nova a partir do momento em que as pessoas vão despertando para a realidade. Então, terceiro evangelho, três plenitude, não cabe dentro desse conhecimento. Dentro desse conhecimento, cabe dizer que nós não estamos debaixo do ministério de Paulo, que o pacto da graça não cobre a minha vida. Por quê? Eu vou explicar para você numa outra mensagem. Se o pacto da graça, se eu estivesse debaixo do pacto da graça, eu teria que ter pecado, porque um pacto se faz com sangue. Eu teria que ter pecado para este sangue lavar o meu pecado. Aliás, isto já é uma mensagem que nós temos no canal. Jesus não morreu por você. Ele não é o teu salvador. Então, para mim dizer assim, eu estou debaixo do pacto da graça, eu teria que ter pecado para que eu usufruísse daquele sacrifício. Mas aquele sacrifício não cobriu a minha vida. Cobriu os irmãos que estavam na transição. Cobriu a vida de Paulo, de alguns irmãos que andavam com eles. Eles estavam debaixo do pacto da graça. Nós estamos vivenciando a plenitude do evangelho, desta mensagem que mostra a suprema riqueza da graça e bondade para com eles. Nós já nascemos longe desses benefícios que foram para eles. Então, todo esse bojo de entendimento, primeiro, deve ser aplicado no intuito de somar e não dividir. Em segundo lugar, não pode trazer glória para homem. E em terceiro lugar, não pode trazer proibição. Uma vez que eu digo para um irmão lá da Batista, você não pode se batizar nas águas, essa informação ele absorve se ele quiser ou não. Eu não posso dizer que ele é um sistema religioso e é meu inimigo. Não. Sistema religioso é o que estão aplicando nele, é o que ele está fazendo, mas eu não posso condená-lo, porque nós estamos na pátria, nós estamos livres. Não existe condenação, porque senão eu entro para dentro de um entendimento e ao invés de agregar libertação, eu vou a cada momento fazendo inimigos. E é o que nós não queremos. O que nós não queremos é reconhecer aquilo que nós já havemos pregado, aquilo que os irmãos estão agora usando também de algumas coisas que nós pregamos, trazendo também um conhecimento e vamos aproveitar e rechaçar esse negócio de terceiro evangelho. Não existe terceiro evangelho. O evangelho da circuncisão era um aio até a plenitude do evangelho chegar. Paulo e todos os irmãos que estavam naquele contexto estavam vivendo uma duplicidade de evangelho. Paulo vivia o evangelho da circuncisão, porque raspou a cabeça, fez voto, ia à festa de Pentecostes, lavava pé, cumpria todo o ritual, jejuou. Paulo estava na igreja, ia na escola de Tirano. Então, Paulo vivia numa duplicidade do evangelho, anunciando as boas novas, apontando para aquilo que haveria de vir como perfeição. É da frase dele quando ele diz, não que eu tenha chegado à perfeição, mas procuro encontrar para ver se de algum modo eu chego à ressurreição dos mortos. Quando que isso é aplicado em nós? Nunca. Talvez alguém me pergunta, mas dia de domingo eu vejo você aplicando as cartas de Paulo. Não em você. Dia de domingo não é um ensino. Dia de domingo é uma pregação do evangelho. É para o sistema religioso. É para que as pessoas entendam que o que ele fez e eles praticam não deve ser feito mais. Então você tem que ter esta visão do evangelho. Senão, a gente alimenta os maduros e deixa os incautos na mão dos lobos. E os lobos vão prevalecendo. Você imagina 300 irmãos que têm esse entendimento que eu tenho e que você tem.
E os 60 milhões que não conhecem vão ficar de fora? Não, eles precisam entender que aquilo que eles praticam era o véu de Moisés. Então, existe dentro desse contexto chamado Bíblia, dois véus. Existe dois véus. Deixa eu emitir aí o tema. Existe o véu de Moisés, que Paulo tirou com as boas novas nos seus dias. Vamos ler o que diz 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então veja, a lei estava se desvanecendo e Moisés colocava um véu para que os filhos de Israel não vissem que aquilo estava acabando. Antes de concluir, assim também Paulo. Paulo também tinha um véu, e eu estou usando este véu aqui metafórico. Paulo via por espelho, de forma obscura. Este espelho impedia de ver claramente que havia algo de perfeito que Paulo não chegou a ver. Então leia. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. 14. Mas os sentidos deles se embotaram. Porque até o dia de hoje, entenda-se esse hoje, lá no ano 54, 55, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Segura. Então você entende aqui que a leitura da antiga aliança, nos dias de Paulo, era lida. Então, que plenitude havia desse evangelho se ele ainda estava em curso? Tanto as boas notícias de Paulo, quanto a lei. Olha aí, a lei era lida nos dias de Paulo. Então, para chegar à plenitude, era a sua totalidade. Um evangelho que era imperfeito, como ter a primeira plenitude disso? Não existe. É o que eu falo. Usa-se uma verdade e coloca, então, a sua filosofia. Porque não tem base dentro dessas verdades que são até anunciadas que precisam ser ajustadas. Existem verdades que você precisa ajustar. Assim como em mim você vê verdade e algumas coisas você não aceita. Mas você não ignora o teor porque você concorda com algumas coisas. Agora, eu não sou obrigado a te fazer aceitar tudo. E nem por isso dizer que você está errado. Ou me fazer teu inimigo. Então eu vejo algumas mensagens, quando tenho tempo, que tem o seu teor de verdade. Mas aí vem mascarada com o terceiro evangelho. Pô, aí não dá. Não existe uma terceira mensagem. Existe a mensagem. Existe a mensagem da lei que deu o seu último suspiro, Apocalipse 14, 6, e existe a suprema riqueza da graça para mostrar a bondade dele. Então não existe terceira mensagem, terceiro evangelho, como não existe o evangelho eterno apoiado em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Existe a plenitude do evangelho. Isto é uma verdade. E nós calçamos a sandália da humildade e reconhecemos. Isto é uma verdade. Isto eu aplico na minha vida. E terceiro evangelho. Se o evangelho está na plenitude, ele é único. Se não tiver outro, ele não está na plenitude. E três plenitudes? Não existe. E evangelho eterno baseado em Apocalipse capítulo 14, versículo 6? Não existe. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, segue-se de dois outros anjos no versículo 7, ele estava trazendo juízo. Nós já passamos dele. É preciso tirar esse véu. Se apoiar em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, é continuar com o véu. Então, olha o que ele diz. Mas os sentidos deles se embotaram, não lhe foram revelados que em Cristo ele é removido. Então, o que Paulo fazia nos seus dias? Ele usava as boas notícias, que eram boas notícias, eram novas notícias nos seus dias, para tirar aquele véu, para dizer às pessoas
que a partir daquele momento eles não deveriam mais usar a leitura da antiga aliança. Então esse era o primeiro véu da Bíblia. Paulo tentou tirar, porque nem todos deixaram de fazer a leitura. Então, quando nós vamos ao sistema religioso e que eles têm véu, nós usamos a mesma estratégia de Paulo, que para eles ainda são boas notícias. Você chegar para alguém que está ajoelhado diante de Fátima e dizer o que Paulo dizia a eles lá, tem efeito. Teve efeito na sua vida, teve efeito na minha. Então, isso é tirar o véu de Moisés. A pessoa, como é apoiada na Bíblia, ela se apoia também na Bíblia e a Bíblia vai mostrar a ela uma situação contraditória. Ela diz, caramba, é mesmo, eu acredito na Bíblia. Depois que você tira o véu de Moisés, como Paulo fez naqueles dias, aí você tem que tirar o véu de Paulo. E aqui está a pergunta, e Paulo tinha véu? Paulo tinha véu. E que nós, no decorrer do tempo, vai colocando esse véu nos irmãos da graça também. E assim como a lei tinha o véu de Moisés, a graça também tem o véu de Paulo, impedindo os irmãos de ver aonde eles já estão hoje. E este véu de Paulo sendo retirado, não pode ser para dizer a você, você não pode mais se reunir. Porque senão eu tiro o véu de Paulo e coloco proibição. Volta ao rudimento de Paulo. Porque aí proibição é rudimento da lei. A lei é que dizia não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo. E nós não estamos debaixo de não. Nós estamos numa consciência perfeita daquilo que o Pai tem para mim e para você. Agora, você é livre. Ah, então eu posso matar? Não deve. Se matar, vai ser preso. Então, Paulo tinha também um véu, metaforicamente falando, sim. Vamos ler. Quando eu era menino, disse Paulo aos Coríntios, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Versículo de número 12. Porque agora vemos como um espelho. Olha o véu aí. Moisés botava um véu para que as pessoas não vissem. Paulo tinha, metaforicamente, Paulo tinha um espelho, que já temos mensagem de 6 meses atrás. Esse espelho não era um espelho perfeito que nós temos na nossa casa. Era uma base de latão em que eles davam um polimento e não via direito. Então, Paulo não via direito aquilo. Ele disse, não que eu já tenha alcançado a perfeição. Em Hebreus capítulo 6, versículo 1, Paulo diz, não fazendo de novo os rudimentos da doutrina de Cristo, sigamos para o que é perfeito. Aos Coríntios ele disse, olha, vocês busquem os melhores dons. Aos Coríntios, os dons eram para a igreja no primeiro século, para que eles pudessem, com a dificuldade do cruzamento pactual, chegar à estatura de varão de Cristo, que nós já chegamos hoje. Nós temos a mesma medida da unção, do ungido em nós. Christos. Nós temos a mesma estatura. Nós não estamos com o espelho de Paulo. Ah, estamos buscando a estatura de Cristo. Ah, estamos buscando os melhores dons. Ah, nossa reunião com ele. Ah, eu estou debaixo do pacto da graça. Não. Isto era espelho de Paulo. Ele tirou o véu de Moisés, mas quem vivia na notícia nova dos dias de Paulo estava vendo como espelho. Alô? E aqui entra a tônica da nossa mensagem. Aliás, é isso que a gente tem desenvolvido a vida toda. De 2 anos para cá, quando nós entendemos que nós não estávamos debaixo do pacto da graça, mas falando o evangelho da suprema riqueza da sua graça, e Paulo não diz a suprema riqueza do terceiro evangelho, a suprema riqueza da três plenitude, a suprema riqueza do evangelho eterno, Apocalipse 14, 6. Não, Paulo disse, para mostrar nos séculos vindouros. Ora, esses séculos vindouros é o século presente. O que era século vindouro para Paulo é o século presente hoje. Séculos
Ele não disse o próximo século, ele não disse o século em que ele estava vivendo, na primeira era cristã, ele disse os séculos vindouros. De Paulo para cá, passou-se quantos séculos? 20. Ora, entenda-se pela escatologia consumada que mais bilhões e bilhões de séculos virão, porque a terra dura para sempre. Enquanto existem séculos, sempre terá alguém para anunciar a suprema riqueza da graça. Não é do terceiro evangelho, não é do evangelho eterno, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, não é das três plenitudes, é a suprema riqueza da sua graça em bondade com eles, não é em bondade comigo. Não é para anunciar assim, eu estou debaixo do pacto da graça de Deus e ele então com este pacto purificou os meus pecados, me salvou para a vida eterna. Aliás, essa é mais uma mensagem aí, tá? No canal. Você não é salvo pela graça. Por quê? Para mim ser salvo pela graça, eu tinha que estar debaixo dos pecados dos judeus. Quem foi salvo pela graça foi ele. Efésios capítulo 2, versículo 5. Temos 3 mensagens falando sobre isso. Então, o que se mostra aí como extraordinário, na verdade, são assuntos que nós já elaboramos e só mudou o tema com a pitada da filosofia, porque não existe 3 plenitudes. Para ter 3 plenitudes, o evangelho da lei tinha que ter sido o seu auge máximo. Ele continuou dos dias de Jesus de Nazaré, continuou nos dias de Pedro, como coluna, continuou nos dias de Paulo e foi até Apocalipse 14, versículo 6. Quem teve a sua plenitude foi o evangelho da graça e que continua sendo anunciado hoje para mostrar a bondade que fez com eles. Quando alguém vai fazer um sacrifício, a gente, não, meu irmão, olha aqui, você não deve fazer um sacrifício, por quê? Olha aqui a bondade da graça com aqueles irmãos. Ele rasgou o escrito de dívida. Você não deve nada. Eles não deviam. Isto foi uma bondade com ele. Por que é que você vai fazer? Você não se enquadra nisso. É esta clara explicação que nós falamos nas nossas mensagens. Então, Paulo tinha um espelho. Olha, porque agora, disse Paulo, vemos como um espelho. Leia a frase. Obscuramente. Então veremos. Ele não via ainda. Face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Nós não conhecemos em parte. Nós não vemos por espelho. Nós não vemos obscuramente. Nós vemos perfeito. Estamos na estatura. Nós estamos na plenitude. Nós agora vivemos a eternidade. Nós não fomos salvos pela graça, nós não íamos para o inferno, nós não nos ajoelhamos a Fátima, nós não fazemos correntes, agora nós somos livres. Livre, sem nenhum dogma, nem do véu de Moisés e nem do véu de Paulo. Metaforicamente falando, era o espelho que ele tinha. Então, quando você ler as epístolas de Paulo, você está lendo a bondade da graça para com eles. Quando você lê a epístola de Paulo, para você, aquilo já é uma notícia passada. O jornal se tornou velho. Quando você aplica as epístolas de Paulo a quem está no sistema, você está aplicando uma boa notícia porque ele desconhece isso. Quando eu leio a epístola de Paulo a você, estamos tratando de assunto histórico. Apesar de algumas coisas ali, transcendental. Se algumas coisas da fala de Paulo não era circunstancial, era transcendental. Então, livrar-se do véu de Paulo é você entender que o pacto da graça não cobre a sua vida. Porque para o pacto da graça cobrir a sua vida, e todo pacto tem derramamento de sangue, aquele sangue teria que ser derramado por você. E você, quando nasceu, já nasceu na perfeição, já nasceu na estatura de varão perfeito. Quando você nasceu, não havia pecado sobre a sua vida. Você não esperava o juízo. Você não vivia conflito pactual. O que você vivia era um engano religioso e que quando ouviste a espada afiada de 2 gumes,
dilacerou a sua alma e então você se viu perfeito na plenitude da graça. Um grande e caloroso abraço. Mais tarde, às 20 horas, nós estamos ao vivo com um tema de dar água na boca. Assim é? Graça e paz.